Então vamos para a nossa revisão de 2025 do Enem, de algumas questões muito importantes. Bom, a gente vai começar falando sobre modelo atômico. O modelo atômico, ele é importante, né? Um assunto aí bem relevante para o Enem. E nós precisamos lembrar, essa imagem, ela nos traz aquilo que a gente precisa saber sobre modelo atômico. A ideia de modelo atômico, ela surgiu em 1803 com Dalton, baseado na teoria na lei de conservação de massa de Lavoisier e na lei das proporções definidas de Proust. Essas contribuições fizeram com que Dalton fizesse alguns postulados e algumas afirmativas segundo a teoria da época, e afirmasse que o átomo era indivisível e indestrutível e maciço, tá? Então, o átomo de Dalton, ele ficou conhecido como aquele modelo como bola de bilhar. A bola de bilhar, ela nos remete muito a essa ideia de algo rígido, algo que é indivisível. Passado algum tempo, com a evolução da ciência, né, começou-se o estudo com relação à eletricidade, e Thomson foi quem pegou esse modelo, o modelo de Dalton, fez algumas inserções nele. Ele fez um modelo com os tubos de Crookes e ele observou que, na verdade, o átomo não era uma esfera maciça e indivisível, como Dalton falava. Ele fez algumas proposições que permitiu que ele descobrisse que tinha algumas partículas negativas dentro do átomo, ao qual Thomson chamou de elétrons, e então o modelo dele era basicamente elétrons e havia cargas positivas ali sendo equilibrando, neutralizando as cargas. Então o modelo atômico de Thomson ficou conhecido como modelo pudim de passas. Depois, em 1911, Rutherford ele foi um dos pesquisadores que contribuiu bastante para o desenvolvimento da radioatividade. E ele usou um experimento quando se tinha a radioatividade como pressuposto para o desenvolvimento do seu modelo. Rutherford, ele trouxe a ideia da radioatividade, basicamente ele incidiu sobre uma fina folha de ouro com partículas alfa. Partículas alfa, ela tem natureza positiva. A gente sabe que uma partícula alfa, ela tem uma partícula pesada, tem uma massa de 4 e o número atômico de 2, e ela tem natureza positiva, né? Ela tem essa característica. E quando ele incidiu ali nessa folha de ouro, ele bombardeou com essas partículas alfa, ele percebeu que, diferente do que se esperava pelo modelo de Dalton e depois de Thomson, as partículas alfa, a maior parte delas passou direto e foi até uma tela fluorescente que tinha atrás do experimento. Ele não observou um número muito grande de partículas voltando ou se desviando, apesar de ter observado. Então, ele pôde concluir que o átomo era uma esfera com uma grande parte de vazia ou com partículas muito leves, a quais ele pôde entender que eram os elétrons. Mas ele trouxe a explicação também por que algumas partículas elas se desviavam
um ângulo menor que 180 graus e outras retornavam, né, a sua origem. Isso acontecia porque dentro do átomo, segundo o que Rutherford explicou, a gente teria uma parte muito densa, maciça ali, né, onde você estava a massa totalmente do átomo, e nesse local que ele denominou como núcleo, você tinha as partículas positivas. Nós temos que lembrar que os opostos se atraem e os iguais se repelem. Então ali você tinha as partículas alfa de característica positiva se chocando ou passando próximo ao núcleo, e devido à sua massa ali e devido à sua natureza positiva também, ele desviava as partículas alfa ou fazia com que elas voltassem totalmente um ângulo de 180 graus. Rutherford foi responsável por descobrir a existência das partículas positivas, as quais ele denominou como prótons. O modelo atômico de Rutherford ficou conhecido como modelo planetário. Por que modelo planetário? Qual é a ideia de um modelo planetário? A ideia de um modelo planetário é que você tem o centro, né, o Sol, no caso, e os planetas ficam em torno do Sol, se movimentando em torno do Sol. No átomo de Rutherford, você teria o núcleo e os elétrons se movimentando em movimentos contínuos em torno do núcleo. Bohr veio com algumas explicações, né, que o modelo de Rutherford, apesar de ser um modelo muito mais um modelo aceito, um modelo que traz muitas vantagens, muitas explicações até então não conhecidas, o Bohr trouxe algumas contribuições que Rutherford, algumas coisas que Rutherford não foi capaz de explicar. Ele trouxe ali as contribuições da mecânica quântica, da física quântica que estava sendo desenvolvida nessa época, e ele determinou que, na verdade, existiam locais permitidos para os elétrons, que ficou conhecido como as camadas posteriormente, né, que Linus Pauling nos remete às camadas K, L, M, por exemplo, e até o Q ali, né? São 7 camadas existentes, e esses elétrons eles estão nessa camada. Basicamente, esse seria o modelo de Bohr. Bohr também trouxe a contribuição de que os elétrons eles não estariam em movimento contínuo nesse átomo, que não foi explicado por Rutherford, e o que explicava também o fato de que os átomos eles não sofreriam colapso, porque uma partícula elétrica em movimento contínuo próximo a uma partícula de natureza contrária, por exemplo, você tem um núcleo positivo e elétrons negativos, você teria ali um colapso, e Bohr foi capaz de trazer as referências e as explicações do porquê isso não acontecia. Em 1926, com algumas contribuições da mecânica quântica também, com o princípio de Heisenberg, princípio da incerteza, as contribuições da dualidade onda-partícula de de Broglie, o Schrader foi capaz de propor um modelo chamado modelo quântico ou modelo probabilístico, onde você sai da ideia de uma determinação exata onde está as partículas elementares, por exemplo, que foi o que Bohr trouxe, e traz a ideia da probabilidade, do modo de calcular a probabilidade de achar um elétron. Então, a gente sai do modelo determinístico e a gente tem atualmente o modelo probabilístico. Como um modo de entender mais sobre o modelo atômico, o modo como isso é cobrado no Enem, vamos à leitura de uma questão aqui, a resolução dela. Olha só. As placas que indicam a saída de emergência brilham no escuro, pois apresentam substâncias que
fosforescem com cor amarela esverdeada após exposição da luz. Essa informação após a exposição da luz é uma informação bem relevante no contexto dessa questão. Conforme a figura. Aí aqui a gente tem uma figura que brilha, né, no escuro, basicamente. Esse fenômeno ocorre pela presença do sulfeto de zinco dopado com prata ou cobre na superfície da placa. O aparecimento desse brilho nessas condições ocorre como consequência de... Vamos entender o que acontece aqui. Vou desenhar aqui um gráfico, basicamente. Um gráfico de energia e que está baseado na explicação do modelo de Bohr, tá? Foi Bohr que trouxe essa explicação. Isso aqui seria um gráfico de energia, onde aqui eu vou representar por um patamarzinho a energia no estado fundamental. E aqui eu vou representar pela a energia no estado excitado. Ou seja, o que seria um estado excitado? Seria o estado em que o elétron absorve energia. Aí, o que acontece? Ali fala, né, questão, que as placas, ao serem expostas à luz ambiente, elas formam uma estrutura fosforescente. Então, o que você vai ter aqui? Você tem um elétron no átomo, no estado fundamental aqui. Quando a luz está acesa, esse elétron sai do estado fundamental, vou trocar aqui a cor, e vai para o estado excitado. Ele absorve energia e vai para o estado excitado. Quando se apaga a luz e não tem, por exemplo, energia, no caso de emergência, esse elétron que foi para o estado excitado, ele volta para o estado fundamental, liberando energia no visível. Então, aqui a gente tem um movimento de elétrons. A gente tem, na verdade, o quê? Uma transição eletrônica, que foi explicada no modelo de Bohr. Então, a gente vai ter uma transição eletrônica, que seria a ideia dos lugares permitidos para os elétrons. Uma outra aplicação disso seria o teste de chamas. Essa questão diz o seguinte: um teste de laboratório que permite identificar alguns cátions metálicos ao introduzir uma pequena quantidade de material de interesse em uma chama de bico de Pussy, para que, em seguida, observar a cor da luz emitida. Então, pensa comigo, a mesma ideia. Você absorve energia, vai para o estado fundamental, volta para o estado excitado, né? Volta do estado excitado para o estado fundamental e emite energia. A cor observada é proveniente da emissão da radiação eletromagnética ao ocorrer. Essa questão ela traz a mesma ideia do átomo de Bohr. Essa questão de excitação do elétron que a gente viu aqui, né, nessa questão, ela é muito comum no nosso dia a dia. Ela explica, por exemplo, o efeito dos fogos de artifício, assim como traz a ideia na questão, nessa questão que a gente está trabalhando agora. Então, a gente tem a ideia ali de uma absorção de energia, em sequência a gente tem a emissão de energia da luz visível no determinado comprimento de onda que o átomo ele libera, né, essa energia. Então vamos lá, vamos ver as opções. Letra A, mudança de fase sólida para fase líquida dos elementos químicos, elementos metálicos. Não tem nada a ver, não foi isso a ideia ali. Combustão dos cátions metálicos provocada pela molécula de oxigênio na atmosfera. Também não é a explicação, né? Diminuição da energia cinética, a energia do movimento dos elétrons, em uma
mesma órbita na eletrosfera atômica. Bom, se eu estou aquecendo na chama, ele não vai ter uma diminuição da energia cinética, mas sim um aumento da energia cinética, que é a energia do movimento ali do elétron. Transição eletrônica de um nível mais externo para um nível mais interno da eletrosfera atômica. Na verdade, né, o que a gente tem inicialmente é a absorção de um estado mais interno para um estado mais externo, e em sequência a gente volta para esse estado mais interno e emite energia. Então, não seria bem essa ideia que é trazida aqui na letra D. Letra E. Promoção dos elétrons que se encontram no estado fundamental de energia para o nível mais energético. Essa é perfeitamente a ideia que a gente trouxe na questão anterior e nesta questão. A próxima questão fala do modelo de Dalton. Olha só que interessante. Em 1808, Dalton publicou o seu famoso livro intitulado Um Novo Sistema de Filosofia Química, no qual continha 5 postulados que serviam como alicerces da primeira teoria atômica, da matéria fundamentada no método científico. Esses postulados são enumerados a seguir. Aí tem lá os 5 postulados. Vamos ver o que a questão quer, depois a gente volta para discutir esses postulados. Após o modelo de Dalton, outros modelos baseados em outros dados experimentais evidenciaram, entre outras coisas, a natureza elétrica da matéria, a composição e a organização dos átomos e a quantização da energia do modelo atômico. A gente está falando ali na sequência de modelo de Dalton, de Thomson, modelo de Rutherford e modelo de Bohr, tá? Com base no modelo atual, que descreve o átomo, qual dos postulados ainda é considerado correto. Então, vamos lá, vamos ver cada um desses pontos aqui e discutir. A matéria é constituída por átomos indivisíveis. Hoje nós sabemos que os átomos eles são divisíveis. Então, a ideia de Dalton como uma bola de bilhar, algo rígido, ela foi mostrada cientificamente por Thomson e por Rutherford e depois por Bohr, né, por observação ali do mundo do que se tinha na época, que na verdade o átomo é divisível. Então, essa ideia aqui não é aceita atualmente. Todos os átomos de um dado elemento químico são idênticos em massa e em todas as suas propriedades. Bom, quando você fala que as massas são idênticas, que eles são idênticos, a gente esquece aqui do caso dos isótopos, né? Isótopos, a gente tem o caso dos isótopos, que são, átomos que têm uma semelhança isotópica, só que essa semelhança isotópica, ela é baseada, por exemplo, nas massas diferentes. Aqui, ó, a gente tem o hidrogênio com o número atômico 1, né? E a massa 1, o hidrogênio 2, com massa 2, o hidrogênio com massa 3, a gente tem o hidrogênio, o deutério e o trídio, por exemplo, no caso do nitrogênio. Todos eles são exemplos de isotopia, de átomos com massas diferentes, tá bem? 3. Diferentes elementos químicos têm diferentes tipos de átomos, em particular, seus átomos têm diferentes massas. Diferentes elementos químicos têm diferentes tipos de átomos. E, em particular, seus átomos têm diferente de massa. Está afirmando o que foi comentado no 2, né? Os elementos químicos eles têm diferentes átomos, mas tem alguns elementos químicos, por exemplo, cálcio e potássio. O cálcio ele tem massa 40 e número atômico 20. O potássio tem massa 40 e número atômico 19. Ele é um caso de isóbaro.
Ou seja, o que são isóbaros? Isóbaros são elementos, são átomos que têm o mesmo número atômico. Então, aqui quando fala assim, ó, em particular, seus átomos têm diferentes massas, não necessariamente. Existem casos de átomos diferentes com massas iguais, então isso também não estaria certo, baseado nessa ideia. O 4, os átomos são indestrutíveis e as reações químicas mantêm suas identidades. Os átomos, eles não são indestrutíveis. As reações químicas, elas mantêm a identidade, sim, de um átomo, mas quando fala, assim, que eles são indestrutíveis, essa ideia não é correta, tá? Então, esse também não seria um postulado aceito atualmente. Os 5 aqui, átomos de elementos combinam com átomos de outros elementos em proporções de números inteiros pequenos para formar compostos. Exatamente, isso acontece, isso aqui se chama de reação química, basicamente, né? Por exemplo, eu tenho ali um exemplo, eu tenho hidrogênio, né? Se eu tenho 2 mols de hidrogênio, eu posso reagir ele com 1 mol de oxigênio e formar 2 mols de moléculas de água. Eu tenho as proporções mantidas ali e eu tenho uma reação sendo formada e uma combinação desses átomos aqui. Antes eles eram gás hidrogênio, gás oxigênio e agora forma uma molécula de água. Então, esse terceiro aqui está correto. Então, entre elas, a proporção correta é a quinta, tá? Nessa questão, a gente trabalha a ideia do modelo de Thomson. Ela diz o seguinte: no final do século XIX, muitos cientistas estavam interessados nos intrigantes fenômenos observados na ampola de raios catódicos, que são tubos sobre vácuo em que se ligam 2 placas a uma fonte de alta tensão. Os raios catódicos passam através de um orifício do ânodo e continham recursos até outra extremidade do tubo, onde são detectados pela fluorescência produzindo-se ao chocarem-se em um revestimento especial, como pode ser observado na figura. Medições da razão carga-massa dos constituintes do raio catódico mostraram que sua identidade independe do material, do cátodo ou dos gases dentro da ampola. Essa radiação invisível detectada nas ampolas é constituída por... Bom, aqui, basicamente, esse experimento, ele explica o que Thomson fez, tá? Ó, quando fala aqui, ó, os raios catódicos passam através de um orifício do ânodo, ele vai passar aqui, tá? E continuam o percurso até a outra extremidade do tubo. Aí ele tem aqui a extremidade do tubo, ele chega até o final, onde são detectados pela fluorescência, produzindo-se e chocando em um revestimento especial, como observado na figura. Então, a gente tem aqui esse raio, tá? E aí a placa positiva e a placa negativa, em um dado momento, o que o Thomson reparou, o que ele observou? Que esse raio, ele era atraído pela placa positiva. Se os opostos se atraem, né, ele era atraído pela placa positiva porque teria natureza negativa, né, o raio catódico. E aí, essa partícula que Thomson descobriu, ele deu o nome de elétrons. Thomson era da era da eletricidade, então ele dá esse nome para os elétrons. Então, a resposta dessa questão seria a letra D.